Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11, quarta-feira de payroll, bolsa rompendo máxima, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Se inscrevam no canal e deixem um like. Se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo, tá pessoal? Então, galera, bora começar aqui pelo nosso mini índice, né? Que ele está rompendo as máximas, o que o Ibov também, né? O câmbio um pouco mais negativo aqui, né? Numa leve queda de 0,29, quase que ele ficou 0,5% de queda, mas bora começar aqui pelo mini índice, né? Então, o mini índice, pessoal, tá. Então, bora vir aqui para os nossos índices, tá? Nós tivemos, né? O mercado um pouco positivo, tá? Agora ele está arrefecendo, né? Com a abertura do mercado americano, payroll, as bolsas elas tenderam a ficar positiva, tá? Setor de energia tá positivo, tá? Mas na abertura do mercado americano, né? Abertura do mercado americano, o petróleo sentiu, né? Mas mesmo assim ele estava bem positivo, tava, se eu não me engano, ele estava mais de 2% de alta, né? Só que ele arrefeceu, tá? Então, metais em alta, né? Principalmente a prata aqui, prata estava 5 até determinado momento, tá 2,5, né? Nesse momento, mas ela estava um pouco mais forte, né? Não sei que a JP Morgan tá fazendo nessa prata, né? Que é um player que ele tá atuando aqui, que a prata ela tem andado 6%, 5% no dia, né? E o minério de ferro ele tá 0,25, né? Tá meio negativo, ele ficou um pouquinho mais flat. Então, nossa bolsa, galera, já tava aqui, né? Num sentido de alta, mas por quê? Por causa do nosso, deixa eu mostrar aqui o nosso calendário econômico, né? Nós tivemos o PPI, né, pessoal? Então veio um melhor para a economia brasileira. E 10h30 nós tivemos o payroll, tá? Nós tivemos o payroll, inclusive o DXY ele fez uma movimentação, um spike de alta, né, galera? Ele fez um spike de alta, ele estava negativo e tá segurando, né? Ele tá segurando dentro desse range aqui do 96.500, né? 96.500, tá? Ele fez um spike. Achei que ele ia renovar, mas ele ficou aqui um pouco mais trabalhando com uma cotação um pouco mais mastigada, tá? Então, né, nosso mini índice. Então a gente começou já com esse otimismo, né? Com os dados ali, né, dessa inflação ali de dezembro, a movimentação, olha só o que ela fez, né? Então a gente já ficou com um gap, tá? Deixamos o POC, o ajuste e essa movimentação logo nos primeiros minutos, né? Eu entendi que ele faz essa movimentação, né? Então aqui ele já deixa um sentido para nós do dia, 1% e o 0,5%. Ele arrefece um pouco, né? Volta para nossa média e aqui a gente tem uma compra, tá? Mas ele foi lá, né? Aqui a gente tem quem segurou, quem estopou, né? Quem estopou, o alvo era justamente nós de novo desafiar essa máxima, que já estava mais de 1%, tá? Mas ele fez movimentos, né? Aqui buscando liquidez melhores, né? Um preço melhorado para compra, né? Depois ele fez essa movimentação, tá? Então essa movimentação aqui foi bem difícil, né? De ser feita, tá? Mas a gente teve a abertura do mercado à vista, né? E essa abertura do mercado à vista, ela falou muito para nós, porque olha só, né? Tudo na alta, né, galera? Então a gente tem aqui a linha zero, né? Basicamente o que que tá aí embaixo, né? B3SA3, né? Que tá 1% de queda nesse momento. Mas de resto, né, galera, tudo na alta. Petrobras está 3,59, né?
Vale está 3% também de alta, então não tem, né? Não tem como nós ignorarmos esses dados, né, galera? Então, tudo aqui na alta, para mim essa compra foi a melhor do dia, né? Então, o preço ele voltou inclusive nessa liquidez aqui, né? Porque ele criou uma liquidez na primeira hora de mercado, né? A abertura do mercado à vista, a gente tem uma melhora aqui, né, do preço, que eu chamo isso aqui de promoção. Então ele volta nessa liquidez, tá? Então daria para a gente ter levado aqui para essa máxima. Aqui já tem que encerrar, tá? Porque vai ter o payroll. Então aqui a gente tem um payroll, inclusive eu deixei, né, a nossa mapa ancorada, né, para nós observarmos o preço médio de quem especulou nesse determinado momento aqui, né? O que aconteceu? Bolsas para cima, né? Então o nosso entendimento aqui era continuar a compra, né? Ele deu dois toques interessantes aqui, né, galera? Então ele fez essa movimentação, voltou esses toques aqui na VWAP. Eu achei que seria o gatilho da compra, né, para já vir desafiar essa máxima. Foi exatamente o que ele fez, né, galera? Veio, desafiou a máxima, passou aqui o nosso Ibovespa. Se eu não me engano, uns 18 minutos, né? 10 e 18 ele já estava na máxima, né? Então, o horário aqui 10 e 10, aqui 10 e 16 ele já estava na máxima, né? Então, ó, quando foi 10 e 3 ele não estava perto, né? Ontem ele já rondou a máxima histórica. Depois das 10 e 18, né? 10 e 16, né? Depois ele abre, né? Nosso índice abre a partir das 10, né? Então, abre 10 e 3 ele já estava rondando, né? E 10 e 16 ele já tinha rompido, né? A máxima e ficou andando só fazendo topos e fundos ascendentes, né, galera? Então, só teve compra aqui, né? A gente só teve compra, tá? Então, essa compra aqui bem interessante e essa aqui também bem interessante, né? Bem interessante mesmo, só que estava um pouquinho pior. Essa aqui teria que fechar por causa do payroll, né? A gente tem que fechar. Não dá para nós ficarmos posicionados no payroll. Depois ele começou a andar, né, um pouquinho mais e achei interessante. Quem gosta de fazer parcial, já fazer parcial no 188, né, 189.500, né, 189.500. Então ele fez essa movimentação bem interessante aqui que daria, né, mais ou menos 850 pontos, né? Então 850 pontos, bem interessante. A abertura do mercado americano, a gente viu um arrefecimento, né? A gente viu um arrefecimento ali, mas aqui, como nós temos os nossos próprios drives domésticos, a nossa bolsa, né, ela está performando aqui para alta, né? Então ele fez essa barrigada que a gente chama no mercado, né? A barrigada, e justamente ele procurou a nossa VWAP do dia, né? Então, procurou a VWAP do dia. Bem interessante essa movimentação, né, galera? Deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ. EWZ está 2,46 de alta, né? Ele está carregando a liquidez, né, pessoal, para mais níveis mais acima, né? E o BR Titan está 3,19 de alta, né, galera? Então, mesma coisa também, né? O gap de alta fez essa movimentação aqui que ele arrefeceu, né? Mas depois subiu, né? Começou a subir realmente. Então, movimentação forte, tá? Para o nosso mercado, mesmo que internacional, né? Então, aqui está um pouquinho mais, eu diria que aqui está um pouquinho mais conflituoso. Quem conseguiu segurar, né? Quem comprou aqui em cima da VWAP ou estopou pequeno ou conseguiu levar até a máxima de novo, né? Mas essas duas movimentações aqui eu já achei bem interessante, tá? Já achei bem interessante. Essa movimentação, né, pode ter sido motivada pelos nossos índices, né? Os demais índices, porque a gente viu aqui um certo arrefecimento, né, galera? Então, ela meio que acompanhou, né? A abertura do mercado americano, né? A gente tem as bolsas aqui fazendo essa movimentação. A nossa bolsa fez a mesma movimentação, mas depois ignorou quando voltou
no preço médio do dia, né? Os players sentiram novamente seduzidos a comprar, né, galera? E já tocou aqui, inclusive, nossa amplitude média diária, né? Que tá de 21 períodos, se eu não me engano, 21 períodos. Então ele conseguiu tocar aqui no nosso 190 mil, né? 190 mil, chegou aqui inclusive 190.500, né? Então chegou a 2,30, né? 2,30 de alta, tá? Então, basicamente foi isso. Nosso dólar hoje, pessoal, o dólar hoje ele foi mais sofrido, né, galera? Está vendo aqui que a tendência é de baixa, né? Ele chegou a ficar positivo. Aqui nós temos a nossa linha zero, né? Então ele chegou a ficar positivo. A gente tem aqui o 0,33 de queda, né? 0,33 de alta e o 0,5% de queda, né? Então, nós temos que analisar também como é que está a nossa carteira aqui, no caso das outras moedas, tá? E o real, ele estava ganhando, né, de forma um pouco mais forte, realmente, na abertura do mercado, tá? E depois, em certo momento, também depois do payroll, isso aqui estava todo vermelho, né? Só que depois algumas moedas elas começaram a reverter, né? Mas tá flat, né, galera? Tá flat. Tá um pouco mais flat. Então, o real, de forma geral, ele tem se saído bem hoje, né? E depois do payroll, perante as outras moedas. Isso aqui fez com que o nosso dólar devolvesse, né? Porque a gente tem uma movimentação, né, no DXY, um spike de alta, mas ele ficou aqui meio que enrolando, não fazendo nada, né? E numa leve alta, né, galera? Tá 0,11, ele estava negativo, ficou positivo, mas nada de algo tão surpreendente, né? Seria mais interessante que ele voltasse nesse preço e imediatamente viesse desafiar essa máxima, né? Chegando aqui no 97, né? 97.000. Então, mas como ele não fez, né, galera? A taxa externa ficou meio que enrolando. E aqui faltou eu falar também principalmente dos DIs, né, galera? Isso aqui ajudou a nossa bolsa a subir também, né? Olha só. Na abertura do mercado estava um pouco mais flat, só que para queda, e depois os nossos DIs eles ficaram negativos, né? Todos, tá? Isso aqui foi ruim para nossa bolsa, no caso o mini índice. E depois do spike, ele até a ponta mais longa até ficou um pouco mais positiva, né? Mas a curta e a média estão aqui, né? Então meio que flat ainda, né? Negativa. E depois eles deram um leve mergulho e estão aqui flat, né? Tá um pouquinho mais negativo do que positivo. Então isso aqui é um cenário um pouco mais duvidoso para o nosso câmbio, para a nossa bolsa, mas temos que ver as outras variantes, né? As outras variantes elas ganham mais importância quando nós estamos com os DIs assim, um pouco mais flat, tá? Mas de forma geral, para o nosso câmbio estava um pouco mais inclinado para venda, né, galera? Estava um pouquinho mais inclinado para venda. Então a gente viu aqui, né? A gente tem a máxima da CME, mínima da CME, parâmetro de abertura, e aqui a gente tem a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, BRLT, tá? Aqui em cima a gente tem um POC e o ajuste também, né, galera? O POC e o ajuste, no qual ele se transformou, né? Aqui já vou chegar lá, né? Mas de antemão, interessante um spike, né? O primeiro spike do payroll, a venda tá bem interessante nessa movimentação e a compra aqui no nosso primeiro spot do dia, né, galera? Mas quem aqui na primeira janela, né, que é das 9 às 10, conseguiu trazer da taxa máxima de câmbio para a taxa mínima de câmbio, fez uma movimentação interessante e vencedora, né, pessoal? Então, ele fez essa movimentação, né, aqui, ele criou essa liquidez, criou uma liquidez mais forte aqui, inclusive deixou o nosso primeiro preço futuro. Isso aqui não traz um panorama tão forte assim, né? A gente estava vendo que
Nosso câmbio ele estava mais ou menos numa leve queda, né? Mas as outras moedas também estavam numa queda depois que a gente teve o payroll, né? Então teve o payroll e aqui está um pouquinho mais arriscado de nós fazermos aquela operação que já não é citada aqui, né? Então deixa, ele faz a primeira Petax, né? Ele volta, aqui seria uma compra para já vir retomar a máxima. Só que aqui é payroll, né, galera? Então não dá para fazer esse tipo de operação, né? Porque o balanço de mercado, né? Eu não gosto desse balanço de mercado, tá? Então o mercado ele balançou 18 pontos, foi até um pouco mais tímido, mas não acho saudável o trader nenhum ficar aqui, né? O interessante é nós vermos, lermos, né? Nós vamos ler ali o payroll em si, ver como a notícia ela realmente se ela vai se estabilizar, né? Analisar, né? De novo montar um cenário e operar, né? Então nós precisamos que os outros players eles se movam antes de nós achamos essas micro deficiências, né? E nós entramos aqui, fazemos as nossas operações e é assim que funciona o trade, tá? Quando tu sai disso, quando tu fica emocionado, aí realmente é quando tu deixa de ficar neutro, né? E quer agir pela emoção, aí isso é muito ruim, né? Mas de forma geral, quem arriscou uma venda aqui no 200 e ele não chegou no 225, né? Que eu falo aqui para vocês, né? 275, opa, a gente tem aqui o nosso 200, né? 200 está aqui, né? Então tá bem ruim de operar, é melhor que ele deixe essa região, né? Aqui tem muito player de exportação e importação defendendo esses níveis, né, galera? A gente tem que nos atentar a isso. E foi justamente onde está o nosso POC de hoje, né? Porque aqui a gente olha onde está o preço futuro, né? Então a gente tem aqui primeiro preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro, né? E a Petax final, né? Então ele fez basicamente a média, né? Por isso que está tão deitada as nossas médias aqui. A gente tem as médias da Petax, média do payroll, média do dia, né? Olha só, deitado. Então nesse dia o nosso volume profile ele fica assim, né? Então a gente tem que comprar na mínima e vender na máxima, tá, galera? Então basicamente o jogo do câmbio é esse, né? Nesses dias que nós estamos assim. No nossa Petax aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu carregar, tá? Tá aqui, né? Então a gente não teve uma diferença tão grande da outra, inclusive a primeira para a segunda, a gente teve só um ponto de diferença, né, que foi 0,70, a diferença de uma para outra. Nosso estudo sugerido, nós erramos um ponto, que é a diferença dessa Petax final, que é esta aqui, né, para o nosso estudo sugerido, que ocorre meio-dia. Então, o casado está a diferença de 16 pontos, que é do preço futuro para o nosso preço à vista, né, pessoal? Mas o câmbio ele fez movimentações interessantes, né? A gente tem aqui a nossa Petax futura, a gente tem o terceiro spot, o segundo spot, primeiro spot e o spot do dia. Segunda Petax à vista, terceira Petax à vista, né? Então daqui já dá para vermos que aconteceu uma excelente operação, né? Que aqui eu preconizo no nosso canal, que é trazer, né? A gente teve a ida do preço futuro para o preço à vista e do preço à vista para o preço futuro. Para mim, essa foi a operação mais fácil do câmbio, tá? Mas essa compra aqui foi a mais fácil no câmbio, tá? Na minha opinião, sim, porque ele chega aqui perto do preço futuro, né? Do preço à vista, vem aqui para o spot de novo, a gente tem a defesa da compra, né? E traz aqui para o nosso POC, né? Então hoje essa movimentação para mim foi a mais fácil, né? E depois permaneceu de novo comprador em cima do segundo preço futuro, né? Ele não fez a movimentação de que ele volta aqui, né? Que ele volta aqui em cima para vir já retomar essa máxima, né? Então ele vem, chega perto do preço futuro. Deixa eu ver se tem uma diferença aqui de uma frequência. Bora ver se tem, né? Então
tem uma frequência, então daria para ter entrado aqui, né? Para a gente vir tentar desafiar essa máxima, né, galera? Então fazer essa mesma movimentação. Basicamente é o mesmo setup, né? Entre aspas, porque o mercado não tem setup, mas nós temos que ver a defesa, né? Em pontos nevrálgicos, em pontos que corresponde à nossa macroestrutura de mercado, né? Desse ativo, no caso do câmbio, que é as nossas PTACs, que são as nossas taxas internas. Então ele fez essa movimentação, né? E o setup é bem parecido, só que aqui hoje particularmente não dá por causa do payroll. Então ele faz uma movimentação, mesma coisa, né? Só que ele não conseguiu, né? Ali, pelo menos tentar desafiar, ficou um pouco mais flat e aqui ele fez de novo um insight de compra, que aqui é um stop, né? Não se pode ganhar todas, tá? Então não se pode ganhar todas, né? Mas aqui ele está de lado e ele fechou, né? A simetria de hoje, porque ele deixou as médias bem flat, né? Com a nossa, inclusive com a nossa média do dia, né? A gente tem as médias aqui das PTACs. A gente tem as médias da PTAX aqui, olha, da primeira PTAX, da segunda e da terceira também, né? Aqui primeira, da segunda e a terceira PTAX, né? Essa aqui. E depois a nossa média final que ele traz aqui, né? O que ele pode fazer é buscar o nosso preço, os pós do dia, né? Então ele pode fazer essa movimentação aqui, já seria uma excelente compra na modalidade scalp, para vir retornar de novo a esse POC aqui do dia, né? Então se ele fizer alguma coisa assim à tarde, seria interessante, tá? Seria interessante nós vislumbrarmos esse cenário, né? E tem que esperar aqui, né? Para o ajuste às 3 horas, ver onde a cotação ela vai estar. No meu entendimento, eu acho que ela vai estar aqui próximo ao POC, tá? Então ela vai estar aqui perto do 200, então vai estar bem ruim de ser operado, tá, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? Deixem um like, compartilhem comigo de vocês dúvidas e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!